Olá, eu sou Robson Juvencio. Se você não me conhece ainda, eu sou o criador da Estratégia Perfeita, que é uma estratégia de investimentos na qual você consegue multiplicar o seu patrimônio em até 8 vezes. Imagine que se você nos últimos 25 anos tivesse investido apenas R$ 1.000, ele se transformaria em mais de R$ 100.000 ao longo de todo esse tempo, tá? A estratégia é perfeita porque ela une bastante diversificação, é simples, é clara e é objetiva. Você vai saber de uma vez por todas quando comprar, quando vender, quando manter uma ação na sua carteira, exatamente o que fazer e qual é o passo a passo. Você não vai depender mais de casa de análise, de dica de amigos, dicas de vizinhos, dica de youtuber. Então você vai saber exatamente quando comprar, quando vender e quando manter uma ação na sua carteira para que você multiplique o seu patrimônio em até 8 vezes ao longo do tempo. Continua nesse vídeo aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito do método Simple, que é o método mais eficaz de escolher as ações mais baratas da bolsa. Você vai entender por que ele funciona tão bem ao longo do tempo. Mas antes de continuar com esse vídeo aqui, eu tenho que ser sincero com vocês. Ele não funciona para todo mundo. Funciona muito bem para você que pensa em longo prazo, para você que quer investir para daqui a 3 anos, para daqui a 5 anos, trocar de carro, comprar um apartamento, investir pensando no longo prazo maior, no 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, pensando lá na sua aposentadoria, pensando em ter uma liberdade financeira, pensando em bancar a faculdade dos seus filhos, pensando em trocar de carro a cada 5 anos. Funciona muito bem para essas pessoas, funciona também muito bem para aquela pessoa que não quer depender do INSS, até tem a carteira assinada, trabalha, contribui para o INSS, mas sabe que é um sistema falido, é como se fosse uma pirâmide e não sabe como vai estar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, então você quer ter a sua reserva. Funciona muito bem para isso também. Agora, se você já começou a investir e se sente meio perdido, não sabe direito quando comprar uma ação, ou então você só investe em tesouro direto, só investe em renda fixa, não sabe como multiplicar o seu patrimônio, funciona muito bem para essas pessoas. Eu mesmo comecei assim, eu vou contar para vocês daqui a pouco como foi o meu início. Mas se você já começou a investir, você comprou uma ação da Petrobras, por exemplo, porque pagou muitos dividendos agora há pouco, mas não sabe quando vender. Tipo assim, vai valorizar 8% eu vendo, vai valorizar 15% eu vendo, vai cair 5% eu vendo. O que eu tenho que fazer com essa ação? Quando eu tenho que rebalancear? Quando eu tenho que vender? Quando eu tenho que comprar mais? Então é importante que você saiba uma estratégia que te mostre quando comprar, quando vender. Então esse vídeo aqui vai te ajudar muito nessa parte. Se você já começou a investir e se sente um pouco perdido, não tem uma estratégia clara, continua aqui no vídeo até o final que eu tenho certeza que vai ser excelente para você. Agora, se você pensa em fazer day trade, quer comprar, vender ação no mesmo dia, esse vídeo aqui não interessa para você nesse momento. Se você pensa também em apostar, em investir em apostas, nessas sport bet, né, apostas esportivas, esse vídeo aqui também não é para você, tá? Se você pensa em investir no curto prazo, para 5 meses, para 3 meses, Robson, quero apenas fazer uma caixinha agora para o final do ano, eu tenho 6 meses até o final do ano, essa estratégia aqui não serve para você. Ou até se você é ingênuo, se você pensa em ficar rico muito rápido, se você conhece algum amigo que comprou muito Bitcoin e ficou muito rico rápido, em 6 meses, em 1 ano, em 1 ano e meio, esquece isso, você não vai ficar rico rápido, só se você ganhar na loteria. Infelizmente, hoje em dia a gente tem muitas pirâmides, muitas pessoas que oferecem um enriquecimento absurdo, que se fosse daquela forma ali, eu te ofereço 20% ao mês de rentabilidade, 4% ao mês, 5% ao mês. Impossível de cravar uma rentabilidade mensal, principalmente no curto prazo, assim, para você ganhar dinheiro, enriquecer de uma forma rápida. Não é isso que eu vou ensinar para você aqui na estratégia, não é isso que eu vou te ensinar no método Simple. Eu vou te ensinar realmente a você escolher as melhores ações da Bolsa de Valores, as mais baratas, as que vão render mais. Vai oferecer um pouquinho de risco, sim, mas vai te dar um retorno muito maior no longo prazo. E dá uma olhada nessa figura que eu vou botar aqui do lado para vocês, que é um período ali de 2 anos da minha carteira. Esse é o aplicativo que eu uso, é o aplicativo da MyProfitWeb. Depois eu vou mostrar para vocês como utiliza também esse aplicativo quando eu estiver montando com vocês a estratégia perfeita, tá?
Mas dá uma olhada na rentabilidade comparado com o Ibovespa, comparado com o CDI e comparado também com o IPCA, tá? Lembrando que Ibovespa é a média das ações que a gente tem na Bolsa de Valores, esse é o índice Ibovespa. O CDI é um parâmetro utilizado pelos bancos, criados pelos bancos que acompanham ali a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros aqui do nosso país. E o IPCA é a nossa inflação, a nossa taxa de inflação, que vem aí nos últimos meses, né, anos, acumulando bastante alta. Então a gente tem que estar sempre superando esses índices, tá? Porque ao longo do tempo isso aqui vai gerar muito retorno para você, vai multiplicar o seu patrimônio em até 8 vezes. E só para te dar um pouquinho de contexto, como vim parar nesse mundo financeiro, como muitas pessoas aqui sabem, não sei se você sabe ainda, minha formação em ensino superior é enfermagem, eu sou enfermeiro de formação, eu trabalho ainda como enfermeiro, mas eu me apaixonei muito pelo mercado financeiro, já invisto já há algum tempo, estudo já há bastante tempo, então vou te mostrar como eu cheguei nesse mundo aqui de investimentos, né? Por que eu cheguei até esse momento, por que eu estou ensinando todo o meu conhecimento para vocês. Está lá pelo ano de 2018, né, a gente decidiu engravidar. Essa aqui é a minha esposa, ela estava gestante do nosso filho, o Pedrinho, e a gente trabalhava bastante naquela época. A gente começou a planejar ter filho, e a gente sabe que quando a gente tem um planejamento de ter o filho, a gente começa a pensar no futuro dele, como que ele vai crescer, qual é a profissão que ele vai ter, qual é o futuro que a gente vai fornecer para aquele filho. A gente sempre quer que o nosso filho tenha um futuro melhor do que aquilo que a gente teve na nossa época. E eu venho de uma comunidade, não comunidade, né, um ambiente mais pobre. Eu fui nascido e criado na Baixada, nunca passei necessidade, graças a Deus, graças aos meus pais também. Mas tive uma infância muito humilde, muito feliz, sendo que eu queria, né, oferecer um futuro melhor para minha filha, para o meu filho. E comecei a estudar sobre o mercado financeiro. Naquela época ali eu comecei a investir no Tesouro IPCA, né? Comecei a ver alguns vídeos ali no YouTube e vi que o investimento com maior segurança era o Tesouro Direto. E o Tesouro Direto para o longo prazo, que me dava mais segurança, que vinha ali corrigir da inflação, era o Tesouro IPCA. Naquele momento eu imaginei, bom, eu vou corrigir pela inflação, né? Quando meu filho tiver ali seus 17, 18 anos, eu consigo resgatar esse dinheiro corrigido da inflação desse tempo todo, que eu acredito que ao longo do tempo a inflação sempre vai crescendo, foi assim nos últimos anos. Então, naquela época eu imaginava que o Tesouro IPCA era meu melhor investimento. E minha esposa trabalhava na prefeitura aqui do Rio de Janeiro, fornecia um plano de saúde que não era um plano de saúde top, mas dava acesso àquilo que a gente precisava naquele momento. Só que com 8 meses de gestação do Pedro, infelizmente um dia minha esposa acordou aqui em casa e falou: Robson, não estou sentindo o Pedrinho mexer. E eu falei, deve estar com sono, né? Deve estar cansado, deve ter passado a noite aí conversando e agora não está mexendo. Sempre passou ali 1 hora, 2 horas, minha esposa falou: Robson, o Pedrinho ainda não mexeu hoje, tá estranho. E como eu já tinha trabalhado no hospital aqui próximo, eu conheci o médico que estava de plantão lá naquele dia, falei, não, vamos lá que a gente consegue fazer um encaixe, fazer uma ultrassom, ver como é que ele tá, ver se está tudo certo. E para nosso desespero, né, para nossa tristeza, o coraçãozinho dele não estava batendo. A gente foi para o hospital de referência, né, que era o nosso plano de saúde. É um hospital assim que não ofereceu o suporte que a gente precisava naquele momento. Infelizmente foi um atendimento bem ruim, desumanizado. A gente passou um grande aperto naquela noite ali. Me lembro como se fosse hoje, até fico um pouco emocionado quando falo dessa história, mas a gente perdeu o nosso bebê e foi um momento muito triste da nossa vida. E depois de 6 meses a gente decidiu engravidar de novo, fizemos todas as avaliações com ginecologista, com obstetra, e a gente conseguiu. E hoje a gente tem a nossa Olivia, né? A Olivia que nasceu muito saudável e trouxe uma grande felicidade pra gente. Só que chegamos naquele momento de novo de qual vai ser o futuro da Olivia. Eu não posso oferecer o mesmo atendimento que a gente teve na última vez. Então, qual foi a minha cabeça naquele momento? Eu preciso ter uma organização financeira melhor, eu preciso estar melhor financeiramente para poder oferecer todo o caminho, todo o conforto, toda a estrutura do caminho a ser seguido até que minha filha se torne uma adulta, se torne uma jovem,
porque algumas pessoas imaginam que quando você começa a investir, Robson, eu vou investir pensando no longo prazo, para daqui a 15 anos, para daqui a 20 anos. Tudo bem, mas e o processo? E o caminho? E esse período que você vai percorrer até lá? Você vai passar fome? Você vai ter dificuldade? E na verdade não é assim que eu penso o mundo dos investimentos, tá? Primeiro você tem que ter uma estrutura bem organizada para você se manter bem saudável, com a saúde mental em dia, se manter focado para você ter, no longo prazo, muito mais tranquilidade para você viver os momentos felizes que você quer viver. Essa fotinha que eu vou botar aqui do lado é quando a Olivia nasceu, ainda na maternidade. A gente já estava com um plano de saúde um pouquinho melhor, a gente já estava oferecendo para ela naquele momento coisas um pouquinho melhores do que a gente conseguiu oferecer para o Pedro naquela outra época. Não sei se foi isso que aconteceu, mas a gente acaba associando e infelizmente não foi nada legal para a gente ter essa memória. É claro que hoje em dia o Pedrinho mora no nosso coração e mora uma estrelinha lá no céu e a gente tem a Olivia para a gente poder cuidar e oferecer o melhor possível. Além disso, nesse período, né, uma Olivia ali pequena, eu comecei a estudar bastante sobre o mercado financeiro. Por que eu ainda estava investindo no Tesouro IPCA e por que eu estava investindo? Qual era o meu propósito? O que eu pensava com aquele investimento? Então eu pensava sempre que eu queria oferecer dias melhores para toda a minha família. E com o Tesouro IPCA eu descobri que quando você quando você compra um título do Tesouro IPCA, por exemplo, daqui a 30 anos, você resgata ele antes desse prazo pré-definido, você sofre ali uma coisa que a gente chama de marcação a mercado. Isso eu descobri estudando bastante. Eu não sabia disso quando eu comecei a investir. Por exemplo, você investiu ali no título para daqui a 30 anos, mas no meio desse período você quer resgatar, por exemplo, daqui a 2, 3 anos, daqui a 5 anos, por exemplo, você quer resgatar aquele valor que você já investiu ali. Mas a taxa de juros, a taxa Selic está mais alta, o valor do seu título vai pagar menos. Então você pode perder dinheiro, você pode tomar um grande prejuízo ali ao longo do tempo se você não tirar daqui a 30 anos. E 30 anos, na minha opinião, você ficar preso a algum investimento, infelizmente é ruim. Eu comecei a estudar bastante o mercado de ações. E cheguei a uma conclusão. Falei, eu vou parar de investir no Tesouro IPCA. Peguei uma época boa que a taxa de juros, antes aí, no início do governo do Bolsonaro, a nossa taxa de juros estava baixíssima. Então eu peguei o valor do título um pouquinho mais alto, vendi todo o meu Tesouro IPCA e comecei a investir em ações. Só que uma grande dificuldade que eu tinha quando eu comecei a investir em ações era saber quando comprar, quando vender e quando manter uma ação na minha carteira. Né? Quando você vai tentar pesquisar algumas casas de análise que te oferecem esse serviço para você te manda vender, te manda comprar, te manda manter alguma ação, você paga ali uma taxa por mês, sei lá, de R$90, R$100, mas você fica à mercê deles. Teve uma época que eu comecei a comprar baseado em uma casa dessas de análise e eles simplesmente bugaram o sistema dele. Eu não sei se foi hackeado, o que aconteceu, e eu não sabia o que fazer. Eu falei, caramba, eu vou dar uma olhada no YouTube, ver se tem alguém indicando alguma coisa, mas você fica totalmente perdido. Você depende totalmente de uma pessoa estar indicando para você alguma coisa, para você saber o que você vai fazer com o seu dinheiro, porque as ações, aquilo que você está investindo é o seu dinheiro, então você tem que ter bastante cuidado, porque é muito difícil de ganhar dinheiro, né? A gente trabalha muito para ganhar dinheiro e a gente sabe que o mercado financeiro serve para você proteger o seu dinheiro, proteger o seu patrimônio, para depois você começar a amplificar, para depois você começar a multiplicar aquele dinheiro. Então eu tinha bastante dificuldade, porque o método de você avaliar uma ação, se ela está barata, se ela está cara, é você fazer o processo de valuation. Eu não sei se você já pesquisou, você já buscou saber como se funciona um valuation, mas é bastante difícil de saber, porque você tem que pegar a empresa, você tem que pegar todos os números daquele balanço daquela empresa, pegar o valor patrimonial, o preço sobre lucro, você pensar se aquela empresa vai estar bem daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, porque o setor influencia muito. Por exemplo, se você comprou a Oi há muito tempo atrás, pensando, nossa, a Oi aqui vai arrebentar no futuro, não vai ter tanta concorrência,
é muito boa, foi ela que começou com a fibra, não sei se você lembra, porque a Oi Velox era o máximo, quem tinha Velox era magnata. Então, se naquela época você investiu na Oi, mas você não pensou que no futuro ela ia ser uma empresa com muita concorrência, que ia perder bastante mercado, hoje em dia a Oi está muito ruim. Você perderia todo o seu dinheiro se você investisse somente nela. Então, sempre achei muito difícil você fazer um processo de valuation, você fazer um processo de imaginação para os próximos anos. Então foi nesse processo de estudos que eu cheguei num livro chamado A Fórmula Mágica, de Joel Glibas. Ele é um escritor americano, ele é um grande investidor lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não é tão famoso assim, porque é o primeiro livro dele que foi traduzido aqui para o nosso idioma. Ele tem 3 livros, né, no total, mas ele tem uma rentabilidade assim muito boa no mercado americano, superem muito o índice de lá, né, que é o S&P 500. Só que quando eu li o livro dele, eu achei muito interessante, porque ele faz um ranking, né, baseado em 2 parâmetros que você encontra em qualquer site aí de apuração das ações. Você faz um ranking com esses 2 parâmetros e você compra as 20 melhores ações, as 20 melhores ranqueadas naquele momento ali. Ele usa 2 índices, né, que é o EV por EBIT, e usa também o ROIC. E nesse livro aqui, vou mostrar para vocês, espera aí. É esse livro aqui, ó. E esse livro aqui, ele mostra logo aqui no início, né, uma passagem do Warren Buffett. Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, né, um americano, já é um senhor idoso, que ele tem vários bilhões em patrimônio, porque ele investe já há muito tempo. Ele comprou Coca-Cola na época que ela era barata, né? Hoje em dia a Coca-Cola é uma das maiores empresas do McDonald's, né? Um dos maiores investidores do McDonald's. Agora, recentemente, ele investiu também no Nubank. Então ele está acreditando muito nas ações do Nubank, acredita que pode ser, já é, né, um dos maiores bancos do mundo, e ele acredita também que pode ser ainda maior. Então tem uma passagem no livro porque ele é um grande fã, né, do Warren Buffett, e ele pegou uma das frases mais famosas do Warren Buffett e tentou transformar isso numa metodologia de investimento, e conseguiu, tá? A frase é a seguinte: é muito melhor você comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Então, ele interpretou dessa forma: como que eu vou comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo? Então, ele juntou 2 parâmetros que traduz o que é uma empresa maravilhosa e o que é um preço justo, o que é um preço barato, o que é uma empresa muito boa a um valor barato. Então ele pegou 2 parâmetros, tá? O ROIC é um indicador que mostra para você o retorno sobre o capital daquela empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que tem um prédio aqui avaliado em R$1.000, mas eu tenho um retorno em cima desses R$1.000 de R$6.000. Então eu tenho um retorno muito maior em cima do meu capital. Então eu tenho uma empresa maravilhosa. Né, ele pegou esse parâmetro aqui do ROIC para poder indicar uma empresa maravilhosa, uma empresa muito boa, uma empresa que gera muito retorno em cima daquele capital ali. Já o EV significa o Enterprise Value, né, o valor daquela empresa ali no mercado, dividido, né, EV dividido EBIT, dividido pelo lucro que ela gera no mercado. Então, o EV EBITDA o valor de mercado daquela empresa mais a sua dívida líquida dividido pelo lucro que ela gera, ou seja, uma empresa barata, né? Então você consegue pegar o índice, o ROIC, que é uma empresa que gera muito retorno em cima do seu capital, e também o EV/EBIT, que é uma forma de você avaliar que a empresa está barata. E o Joel Glibas, ele pegou esses 2 parâmetros, isso faz muito tempo, e ele falou assim: ué, como é que isso aqui deve sair no mercado financeiro? Eu vou pegar essa minha teoria e vou jogar os valores aqui no mercado financeiro, vou começar a investir, vamos ver o que vai acontecer. Ele pegou dinheiro do próprio bolso, começou a investir, e esse aqui é o resultado. Dá uma olhada nessa planilha que eu vou deixar aqui do seu lado. Isso aqui eu peguei de dentro do livro, tá? E botei aqui para vocês o resultado da Fórmula Mágica ao longo do tempo.
que é muito interessante, é uma forma simples de você investir, né? Uma forma quantitativa de você investir, não é nada qualitativo, você não tem que imaginar nada, você apenas olha os números e investe naquelas ações ali. Isso aqui elimina de uma vez por todas aquela pressão social. O que é uma pressão social? É aquele seu vizinho chato falando para você que ganhou muito dinheiro comprando Bitcoin, comprou aquele carro ali comprando ação da Petrobras, aquele vídeo no YouTube falando que está na hora de você investir em criptomoedas, é a hora do NFT, cada hora é uma coisa, cada hora é uma novidade e você tem que ter uma estratégia clara, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que saber quando comprar, você tem que saber quando vender, você tem que saber exatamente o que você está fazendo, porque no longo prazo aquilo ali vai se acumulando e vai transformando, multiplicando o seu patrimônio ao longo do tempo. Então eu vou mostrar aqui no meu computador como você vai fazer a fórmula mágica, tá? Usando o site Fundamentos, e também como você vai fazer um método Simple. Se você quiser usar tanto um quanto o outro, tanto faz, você vai ter uma boa rentabilidade da mesma forma, só que o método Simple é muito mais simples, tá? Você consegue usar somente um indicador, usando ali algumas adaptações para que você tenha um bom retorno no longo prazo. Então vamos lá, vamos entrar aqui no meu computador que eu vou mostrar para vocês como que funciona, tá? Bom, pessoal, estou gravando aqui minha tela para vocês. Eu vou fazer aqui junto com vocês, né, como se ranqueia as 20 ações mais baratas da bolsa. Eu até fiz aqui alguns slides, né, PowerPoint, para a gente poder não esquecer algumas regras muito importantes que a gente tem no livro do Joel Glibish, tá? Na verdade, quando ele criou a fórmula mágica, ele pensou exatamente na frase que o Warren Buffett disse no seu livro, né? O Warren Buffett é o maior investidor de todos os tempos. Ele disse: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. Isso aqui evita que você tenha o que eu chamo de pressão social, né? O que eu chamo de viés comportamental, é aquela coisa que o vizinho fica falando para você: rapaz, eu comprei Bitcoin, valorizou pra caramba. Eu vi muitas pessoas aqui no Rio de Janeiro caindo em pirâmide, né? Porque uma pirâmide, o cara chega pra você e fala assim: pô, tô investindo aqui, cara, tô ganhando 10% ao mês, tô ganhando 20% ao mês, é uma coisa insustentável. Agora há pouco tempo foi liberada até uma notícia dizendo que o faraó dos bitcoins, né, que era aqui do Rio de Janeiro, que está preso, que ele tem que pagar até sexta-feira 20 e tantos bilhões para os seus clientes. É claro que ele não vai pagar, isso é quase impossível dele pagar, porque era uma pirâmide, né? Isso comprova que era uma pirâmide. Então, muito cuidado com isso. Realmente, os piramideiros estão aí no mercado, então, quando você vê uma oferta muito grande assim, desconfie. Então, para você evitar essa pressão social das pessoas estarem ganhando dinheiro e você não estar ganhando dinheiro, você faz uma estratégia ali quantitativa, né? A montagem da fórmula mágica ensina isso. Você usa apenas dois indicadores, né? Que é o EV/EBIT e também o ROIC, tá? O ROIC significa retorno sobre o capital investido, ou seja, é uma empresa maravilhosa com alto retorno em cima do seu capital. Se uma empresa gasta R$300 para poder ter a sua operação ali, o seu investimento em marketing, em pessoal, em custo, em despesas, e tem um retorno de R$1.000, quer dizer que ele tem um ROIC alto, né? Ele gasta R$300 e ele tem de receita R$1.000, quer dizer que ele tem um ROIC alto, então é uma empresa maravilhosa. E já o EV/EBITDA, ele na verdade ele te dá uma empresa barata, né? Um preço justo, como diz a frase do Warren Buffett um pouquinho mais em cima. Ele diz para você que o EV, na verdade, significa o valor de mercado da empresa, né, mais a sua dívida líquida, né? Então você consegue ter uma empresa que está gastando pouco para poder ter aquele seu desenvolvimento e ela gera muito lucro, muito retorno. Então é uma empresa barata por aquilo que ela produz. E foi exatamente isso que o Joel Glibish quis fazer com a fórmula mágica. E aqui eu até tenho uma apresentação. Isso aqui na verdade eu tirei do livro dele, né? Do livro mostrando o retorno médio nos últimos anos, só que lá nos Estados Unidos, né? Que é a fórmula mágica. E aqui o SP500. SP500, galera, é na verdade o Ibovespa dos Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos tem mais de uma bolsa de valores. Tem o Nasdaq, tem a SP500, tem mais algumas. E na verdade funciona basicamente como o Ibovespa. Então é uma média
do mercado de uma forma geral. Então é muito difícil superar essa média. Algumas pessoas, alguns investidores, algumas estratégias não superam nem a média do mercado. Alguns fundos de ações não superam a média do mercado. Então não é uma coisa simples, mas que a fórmula mágica superou e superou em muito. Né? Você vê que ao longo de 20 anos, a fórmula mágica rendeu 33%, sendo que o S&P 500 rendeu apenas 14% no período. Só que, se você reparar bem, em alguns períodos, o S&P 500 pode render melhor que a fórmula mágica. Por isso que eu não indico esse tipo de investimento da fórmula mágica por um período pequeno. Ah, Robson, eu preciso trocar de carro esse ano, vou investir só durante um ano. Se você pegar um ano de mercado na baixa, infelizmente você não vai ter um grande retorno em cima disso. Agora, se você quer fazer um investimento por 2 anos, por 3 anos, por 5 anos, por 10 anos, por 20 anos, aí vai funcionar muito bem assim como esse exemplo que ele deu aqui no livro. Até porque esse exemplo que ele tem aqui no livro é nos Estados Unidos, né? Não é aqui no Brasil. Depois eu trouxe isso para o Brasil, o retorno histórico, né, no Brasil, aplicando exatamente a fórmula mágica, eu listei aqui para vocês, né? Atualizando a carteira aí, na verdade, nos últimos 25 anos, desde lá de 97 até 2017, que foi quando eu estudei isso, né, o Planilei, você tem um retorno muito maior do que o nosso Ibovespa. Né? O Ibovespa é como se fosse o S&P 500. S&P 500 nos Estados Unidos, no Ibovespa aqui no Brasil. Você pega as maiores empresas aqui do Brasil, faz uma média de rentabilidade naquele período e você tem o índice Ibovespa. Né? Às vezes aparece lá no Jornal Nacional, índice Ibovespa subiu, índice Ibovespa desceu. Isso na verdade é a média do mercado falando em si. E a nossa carteira foi além da média do mercado. Então, ao longo do tempo foram 34% contra 11% do Ibovespa. Então é um retorno histórico muito interessante. Eu até acho que você não deve esperar um retorno tão grande assim ao longo do tempo, porque eu posso tem aqui uma margem de erro, né, um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, porque o período que eu peguei alguns dados ali pode ter algum balanço liberado um pouquinho mais tarde ou um pouquinho mais cedo. Então você tem uma margem de erro ali, como se fosse a pesquisa aí, que agora a gente está na época de eleições, né? Tem uma margem de erro para cima ou para baixo. Mesmo assim é um retorno muito interessante quando você traz a fórmula mágica aqui para o Brasil. Tá? Então vamos lá. Como que a gente faz a fórmula mágica, né? Como que a gente desenvolve esse pensamento? Na verdade é muito simples. Você entra aqui, vamos entrar aqui no site da Fundamentos. Esse aqui é um site que você consegue avaliar qualquer ação e qualquer fundo imobiliário sem problema nenhum. Você vai aqui no cantinho, você vai aqui em busca por empresa, vai abrir essa outra telinha aqui. A primeira coisa que você vai fazer, eu até listei aqui no meu PowerPoint, você vai eliminar as empresas com pelo menos 200 mil de... Você vai eliminar as empresas com 200 mil de liquidez diárias, né? Que isso quer dizer que se você compra uma ação, você tem que conseguir vender ela. Até para comprar fica difícil se ela não tem liquidez. Não tem ninguém querendo vender aquela empresa para ninguém querer comprar aquela empresa. Isso se chama liquidez das ações. Então 200 mil por dia, em média, é uma boa liquidez para você conseguir comprar e conseguir vender sem ter problema nenhum. Então vamos botar aqui 200 mil e a gente vai buscar. Vai te dar uma lista aqui das ações, tá? Você vai ter essa lista aqui já com a liquidez, já com o primeiro filtro feito, para a gente desenhar a fórmula mágica. Você clica aqui do lado do busca, ó, e vem, segura o seu mouse, vem até o final, até o final, até o final, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Chegou aqui no final, você vai copiar, beleza? Clica com o mouse, com o botão direito do mouse, você vai copiar e vai colar aqui na sua planilha de Excel. Tá? Pula uma linha aqui, cola a partir da segunda linha, que aqui em cima você vai botar um filtrozinho. Então clica com o botão direito aqui e você vai colar. Pode ser que demore um pouquinho aí, dependendo do seu computador, para poder anexar os dados. Aqui não foi tão devagar, né? Epa, cliquei sem querer aqui, galera. Vamos voltar lá no nosso Excel. Primeira coisa que você vai fazer aqui no Excel, você vai criar um filtro aqui em cima
nos principais indicadores fundamentalistas, tá? Dentro lá do meu treinamento eu explico para vocês o que é cada indicador fundamentalista, tá? Dividend yield, que é quanto de dividendo que a ação está pagando naquele período, PL, que é o preço sobre lucro, PVP, que é o preço sobre valor patrimonial. Então eu explico isso aqui bem detalhado para quem quiser conhecer, tá? Então aqui você vai selecionar toda essa linha aqui e você vai vir aqui em dados. E dados você vai criar um filtro aqui no seu Excel, beleza? Então já criou um filtro, agora você vai vir em EV/EBIT, beleza? E você vai numerar do menor para o maior. Você vai ver aqui que tem algumas empresas que tem um EV/EBIT negativo, tá vendo? Menos 300, menos 80. Lembra que o EV/EBIT quer dizer que a empresa está lucrando mais do que o seu valor de mercado? Então quer dizer que as empresas que têm um EV/EBIT negativo não servem para a gente, tá? Quer dizer que essa empresa não está dando lucro. E o que a gente vai fazer? Vamos excluir, beleza? Então a gente pega aqui no cantinho, seleciona, carrega aqui até o final das empresas negativas, clica com o botão direito e a gente exclui, tá? Se você só deletar, essas empresas que estão aqui abaixo não vão subir. Então é bom que você exclua, clique com o botão direito e exclua para poder excluir toda aquela linha. Você viu aqui que ficou muitas empresas com EV/EBIT zerado. E eu já vou explicar para vocês por que fica zerado isso aqui. Na grande maioria das vezes são corretoras de seguros, são empresas geralmente financeiras, né? Que lá no livro o Joe English ele fala que não é o ideal você investir em empresas totalmente financeiras, tanto banco como seguradores. Eu já vou explicar isso aqui para vocês, tá? Só que o outro índice que ele usa também é o ROIC. Então o que você pode fazer? Você pode apagar todos esses outros índices aqui para ficar uma planilha mais limpa, né? Eu vou até fazer, não vou nem fazer isso aqui para vocês, tá? Vamos fazer aqui direto. O outro índice que ele usa também é o ROIC. Então beleza. O ROIC você vai listar sempre do maior para o menor, tá? Lembre-se, o ROIC é do maior para o menor, o EV/EBITDA é do menor para o maior, beleza? Para você criar a fórmula mágica, você vai ter que criar aqui, clica com o botão direito, você passa um pouquinho do EV/EBIT, clica com o botão direito e bota inserir, beleza? Você vai inserir aqui uma coluninha. E aqui você vai criar o ranking EV/EBIT, beleza? E aqui ao lado do ROIC você vai fazer a mesma coisa. Clica, seleciona primeiro a coluna, clica com o botão direito, bota inserir, vai inserir aqui do lado e você vai botar o ranking ROIC. Beleza? Agora que você criou o ranking, ele está do maior para o menor, você vai botar 1, desce, 2, 3, 4. Aqui ele... Ih, tá em numeral. Vamos botar isso aqui em numeral, galera. Eu copiei o numeral daqui, botei para cá. Vou copiar até aqui. Ele já vai me entender, só que eu vou voltar aqui para fazer 1, beleza? 2, 3, 4. Depois que ele entende que tem uma sequência, você seleciona aqui os 4 e clica aqui na pontinha 2 vezes. Ele vai entender que tem uma sequência e vai numerar até o finalzinho. Agora o EV/EBIT, vou fazer a mesma coisa. Lembra que o EV/EBIT é do menor para o maior, beleza? Lembra que tem alguns zerados? E eu vou fazer o ranking EV/EBIT, que é 1, 2, 3, 4... Não sei, filha. Acho que ela foi na lixeira. Ah lá, já voltou. Papai tá só gravando aqui, já vai acabar, tá bom? Bateu? Deixa eu dar um beijo. Aqui. Oh, filhota. Fica aqui no colinho.
Papai vai gravar. Você consegue ficar sem chorar um pouquinho? Consegue? Papai gravar rapidinho. Pessoal, tive que parar um pouquinho aqui a gravação, porque minha filha chegou aqui, ela bateu com o pé aqui na mesa, tá chorosa um pouquinho. Mas vamos lá da sequência, beleza? Então a gente vai criar aqui o ranking do EV/Bit, né? 1, depois o 2, o 3, o 4. Você seleciona esses 4 números e dá 2 cliques aqui no finalzinho, que ele vai entender que tem uma sequência, beleza? Então a gente tem aqui o... Vou mudar a cor para vocês visualizarem melhor, tá? Vou botar de laranja. Aqui o rank ROIC. Botei de laranja também. Vamos criar aqui logo na frente na cotação. A gente seleciona aqui, clica com o botão direito, bota inserir uma coluna. E aqui a gente vai botar a fórmula mágica, tá? Então a fórmula mágica vai ser o rank EV/Bit mais o rank ROIC. Então como que a gente faz isso? A gente pega essa primeira célula aqui, bota que essa célula vai ser igual, beleza? Ao rank. Pera aí, filhota. Filha, então vai lá na sala com a mamãe. Então o rank vai ser o seguinte, a gente vai pegar aqui essa célula, vai botar igual o rank mais, bota o sinalzinho de mais, essa outra célula aqui que é o rank ROIC, tá? Dá o Enter. Ele vai pegar essa fórmula aqui, que vai ser o rank de um mais o rank do outro, né? Rank do EV/Bit 1, mais o rank do ROIC 189. Essa é a empresa número 190 na nossa planilha, beleza? No nosso rank. Então você vai copiar essa fórmula que está aqui em cima, Ctrl C, seleciona o restante lá até o final. Dá um Ctrl V. Aqui em cima, onde está o filtro, você vai listar do menor para o maior. E aqui você tem o ranking das empresas mais baratas da Bolsa de Valores, tá? Mas lembra que eu falei para vocês que tem alguma empresa que tem o EV/Bit zerado? Essas empresas que têm o EV/Bit zerado, na grande maioria das vezes, são bancos, tá? Se elas aparecerem para vocês lá em cima, até diz aqui, ó, deixa eu ver se eu anotei aqui no meu PowerPoint. Eliminar as empresas com EBIT negativo, beleza? A gente já tinha feito isso, eliminou negativo. Cria a nova coluna, cria a nova coluna do ROIC, cria a coluna da fórmula mágica. Retirar do ranking bancos e seguradoras, né? Na verdade, o seu EBIT é totalmente alterado na hora de fazer o balanço. O que são os bancos, né? O banco não tem o banco, na verdade, ele não fica endividado. Ele usa o próprio dinheiro das pessoas para emprestar para as outras pessoas. Então, na hora de você fazer o balanço final, é totalmente alterado. A mesma coisa com seguradora. Vamos lá, você paga uma seguradora para poder indenizar o seu sinistro do carro, por exemplo. Ele é obrigatório ter dinheiro em caixa. Isso faz parte do negócio dele. Então ele não tem um endividamento, ele tem dinheiro em caixa. Então as empresas de cunho financeiro, seguradora, bancos, infelizmente não entram aqui no ranking. E o Joel foi inteligente nessa parte porque ele retirou todos os bancos e seguradoras. Eu vou te mostrar já já como você descobre se é banco ou seguradora, só olhando ali o tique. Algumas empresas eu sei de cabeça, outras não, tá? Então vamos lá, vamos voltar lá no nosso Excel. Aqui, ó, por exemplo, SAMB3. Esse aqui acho que é Santander. Você clicando aqui, quando você copia, ele vem com um link aqui da Fundamentos. Então você clicando aqui em cima, ele vai abrir no seu computador, lá no site Fundamentos, qual empresa que é essa aqui? SAMB3. SAMB3 Santander. Aí vem aqui escrito qual é o setor e qual é o subsetor. Intermediário financeiro, que é um banco. Então, essas ações você vai excluir do seu ranking, beleza? Na verdade, ele não estava nem entre as nossas 20 primeiras aqui. E o ranking da fórmula mágica está pronto, tá? Você vem aqui nas primeiras
20 empresas. Na verdade, ele indica que você compre as 30 primeiras empresas. Então, as 30 primeiras empresas são Inepar, Porto Seguro. Porto Seguro também é uma seguradora. Você não deveria investir nela, você excluiria essa Porto Seguro. Tem aqui Gol, Taurus, Unopar, Petrobras. Petrobras está barata, a galera conhece aí Petrobras. Vale, uma outra coisa aqui que eu esqueci de falar. Às vezes aparece no ranking aqui Petro 3 e Petro 4. Qual é a diferença dessas duas empresas aqui? Se é a mesma empresa. São ações ordinárias. Qual é a diferença entre Petro 3 e Petro 4? Né? São ações ordinárias e ações preferenciais. Eu explico lá dentro do meu treinamento também qual a diferença, quais são os tipos de ações. Poderia ter aparecido aqui também BDRs, poderia ter aparecido aqui ETFs, né? Que são ações com final 11, com final 33. E na verdade pode aparecer aqui no nosso ranking, mas a gente não vai investir nessas empresas, até porque na grande maioria das vezes elas não vão passar no nosso filtro de liquidez. Aqui da Petrobras passou, as duas estão, provavelmente está sendo negociada as duas, a Petro 3 quanto a Petro 4. Só que, qual que a gente vai investir? Petro 3 ou Petro 4? A gente vai ver lá qual tem a maior liquidez naquele momento, tá? Então a liquidez está aqui no cantinho, ó. Não está aparecendo, a gente dá um clique duplo aqui do lado. E a gente vai ver que a Petro 3 está tendo muito mais liquidez que a Petro 4, beleza? Então, galera, esse é o ranking da Fórmula Mágica. Não tem nenhum mistério. Aqui embaixo eu já deixo disponível para vocês, eu deixo disponível lá também no meu site quais são as empresas que você não deve investir, que é de cunho totalmente financeiro. Aqui tem a empresa que a gente viu ali, que é a Santander, tem a Sul América, tem o Bradesco, tem o Banco do Brasil. Então tem todas as empresas aqui listadas sem problema nenhum, tá? Agora no método Simple, o que você vai fazer diferente no método Simple para o método da Fórmula Mágica? Na verdade, quando você escolhe as ações mais baratas da Bolsa, não quer dizer que seja aquela ação com menor valor. Existe ação na Bolsa de Valores, da Oi, por exemplo, custa 0,50 centavos. Não quer dizer que é uma ação barata. Tá? Uma ação barata é aquela que o seu valor de mercado é menor do que o seu valor gerado pela empresa, quanto que ela fatura. Uma empresa barata em si, né? Uma empresa que é enxuta, tem pouco custo e tem muita receita. Isso é uma empresa barata, não é uma empresa que tem o valor de mercado baixa. Então não é uma empresa de R$1. Pode ser que eu tenha uma empresa de R$1 que ela esteja, que ela esteja barata no seu valor de mercado. E no método, na Fórmula Mágica, ele indica lá no livro que você compra as 15 primeiras ações que estão listadas lá no ranking. E aqui no método Simple, na verdade, você vai investir nas 20 primeiras ações, tá? Porque essa diversificação vai fazer com que o seu potencial de retorno seja muito maior, tá? Por que você investindo nas 20 ações mais baratas da bolsa vai ser melhor do que você investir nas ações mais caras da bolsa? Porque o seu potencial de retorno é muito maior. Se as ações elas estão baratas hoje, quer dizer que o mercado ainda não viu que elas estão baratas e que elas vão valorizar muito, né? Eu tenho algumas empresas aqui, por exemplo, quando eu fui fazer o último rebalanceamento da minha carteira, eu só tive que tirar só uma empresa saiu ali do meu ranking, né? Na verdade, o ranking eu compro as 20 primeiras empresas ranqueadas, mas se a empresa chegou no 20, mas se a empresa está no 20 ali e ela no próximo rebalanceamento ela chega em 23, 24, eu não vendo, tá? Só quando ela passa abaixo do 30. Aí beleza, eu vendo e compro uma outra que esteja no meu ranking ali mais acima, tá? Sempre mantendo as 20 ações da minha carteira. Se eu tenho ações ali que tá no 22, 23, então eu não vendo nenhuma e também não compro nenhuma ação nova. Vou falar também no meu curso lá sobre rebalanceamento, como você faz isso sem problema nenhum, tá? Eu até deixei aqui no slide, ó, peguei um print lá, foi em abril de 2022. Eu sempre rebalanceio de 6 em 6 meses. No livro, a Fórmula Mágica, ela diz que você pode rebalancear a cada trimestre, de ano em ano. Só que o mais
rentável nos meus testes, né, que eu fiz aqui, foram de 6 em 6 meses. Então eu rebalanceio sempre em abril e sempre em outubro. Sempre de 6 em 6 meses que eu faço o rebalanceamento da minha carteira. Então, galera, no método Simple, na verdade, você vai entrar lá no Excel, você vai usar um filtro de liquidez um pouquinho maior, tá? Eu falei para vocês lá que na Fórmula Mágica ele indica você fazer 200 mil de negociações diárias para fazer o filtro ali de liquidez, só que é um mercado americano, então tem muito mais empresas, muito mais negociações, muito mais pessoas investindo no mercado. Mais de 60% das pessoas investem no mercado financeiro. Aqui no Brasil é cerca de 7, 8%, então é bem menos, apesar da população ser bem parecida quanto Estados Unidos quanto o Brasil, a nossa população aqui de investidores é muito menor. Então eu aumento um pouquinho o filtro de liquidez para 1 milhão de negociações diárias, tá? Eu uso apenas o EV/EBITDA, eu tiro o ROIC, porque eu só quero usar o filtro das empresas mais baratas da bolsa, que é uma empresa que gera muito lucro, muito retorno, gastando muito pouco com seu capital, com capital investido. Então o EV/EBITDA me dá muito bem esse retorno, esse fundamento para poder investir nas ações mais baratas da bolsa. E nos meus testes foi o que mais rendeu no longo prazo, mais do que a Fórmula Mágica. Então eu uso só o EV/EBITDA, só que aí tem um bizu. Na verdade, quando eu vou investir, eu entro em cada empresa, porque a empresa ela pode ter um lucro não recorrente. Imagina que você está investindo, vamos ver, na Petrobras, tá? E a Petrobras ela tem um setor lá que ela foi dimensionada, que ela foi vendida, só uma parte. Quando ela vende uma parte daquele setor, todo o dinheiro que ela vendeu daquele setor ali, ele vai entrar no balanço da empresa, porque se vendeu por 10 milhões, por exemplo, aquele setor ali, esses 10 milhões vai entrar na receita da empresa. Isso é um lucro não recorrente, isso não acontece todos os meses. Isso vai deixar a empresa barata, porque vai ter muito dinheiro entrando e o custo vai ficar o mesmo. Isso vai deixar a empresa barata e não é isso que a gente quer aqui no método Simple. A gente quer investir nas empresas que realmente estão baratas ao longo do tempo. Eu vou mostrar para vocês aqui no Status Invest, no site da Status Invest, né, para você ver como identificar essas empresas. E por último, eu tiro também as empresas que são seguradoras e bancos. Vamos aqui na nossa fórmula mágica, tá? Vamos voltar aqui na nossa fórmula mágica. Eu vou excluir essa coluna aqui. Vamos excluir todas? Vamos embora. Vamos deixar só o EV/EBITDA, que é o que eu vou usar aqui com vocês. Beleza? Vamos só renomear aqui para método Simple. Que é o método que eu vou usar com vocês. Vou botar aqui no cantinho para ficar mais simples. Né? Eu pego aqui o filtro, boto do menor para o maior e pimba, eu tenho aqui as empresas mais baratas da bolsa. Lembra que eu falei para vocês? Deixa eu excluir isso aqui também, para não ficar ali marcando. Vamos botar aqui de azul. Então você pode ver aqui que o método Simple, ele tem empresas com valor zerado, tá? Lembra que eu falei para vocês que o valor zerado geralmente são bancos e seguradoras? Então, ó, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Bradesco de novo, só que aqui na verdade é outra especificação. Santander, Itaú, Bradesco, Itaú, Banco Pan, Modal Mais, Bradesco de novo, aqui Porto Seguro. Então são empresas de cunho totalmente financeiro. Na verdade, quando você vai fazer o seu ranking, você tem que ter essa noção que você vai retirar as empresas que são realmente de cunho financeiro, para você não ter surpresas depois no seu rentabilidade ao longo do tempo. E para você que ficou com alguma dúvida, Robson, eu achei que era mais simples, né? Você vai vir aqui no site, só recapitulando, tá? Porque eu fui explicando tudo para vocês também à medida que eu ia fazendo, tá? Então só recapitulando para vocês. Isso aqui é a evolução, galera, de R$1.000 você investindo com o método Simple nas ações mais baratas da bolsa.
ao longo de 25 anos, olha aqui como é a curva. É claro que vai existir crises, tá vendo? Se você começa a investir aqui e as suas ações, o mercado inteiro está caindo, teve uma pandemia, teve algum problema, ela vai cair junto, galera. Não tem mistério, tá? Mas depois ela retorna e ela já teve ao longo do tempo uma boa rentabilidade. Então é por isso que o método Simple é para você investir no longo prazo, não serve para o curto prazo. Imagina que você tenha entrado aqui, vai caindo, vai te dar um desgosto, um desespero, mas você segue a metodologia, segue o planejamento que depois você vai retornar e vai ter ganhos muito maiores. Isso aqui vai continuar subindo, vai subindo, vai subindo. Beleza? Então, galera, o método Simple, ele tem essas especificações. Vamos só recapitular aqui. Você vai entrar no site do Fundamentos, você vai escolher lá o seu filtro, né? O filtro de busca que você vai ter aqui pelas empresas. Nada muito complicado. O filtro de busca tem aqui do lado, está escrito aqui: liquidez das ações, volume diário médio de negociações dos últimos 12 meses. Você vai, em vez de 200 mil, você vai botar 1 milhão, vai listar aquelas empresas, vai pegar apenas o EV, EBIT e vai listar do menor para maior. As negativas você exclui, as zeradas você também exclui e as outras você vai vendo que empresa é essa, tá? Para você ver a empresa de lucro não recorrente, você pega aqui, ó, vamos pegar aqui a Enjoei, né? Vamos pegar esse ticker aqui, vamos copiar, Ctrl C, vamos entrar nesse site aqui, ó, Status Invest. Status Invest, você vai descer aqui. Aqui tem como você pesquisar tudo sobre a empresa. Eu gosto desse site aqui porque ele é bem completo. Você vem aqui, empresas listadas na bolsa, cola. Ele já vai mostrar para você aqui embaixo qual é a empresa. A empresa é Enjoei, é parecida muito com a LX aí. Quem não conhece a empresa é Enjoei. E a gente vai dar uma olhada por que essa empresa está tão barata. Basicamente, galera, eu gosto de ver um indicador aqui, ó. Gosto de ver o tamanho do endividamento dela, beleza? Vamos ver aqui. O PL está bem abaixo, ó, tá vendo? Essa empresa está dando prejuízo, provavelmente, porque o seu preço sobre lucro está negativo. Aqui a gente vê a média dos 5 anos de lucro líquido e também de proventos. Quer dizer que ela já não está mais pagando proventos. Aqui a gente vê que ela tem disponibilizado 342 milhões, o valor 10 de mercado é 280, tem também a sua dívida líquida aqui, está mais ou menos no 0 a 0, beleza? É claro que agora, galera, eu estou vendo aqui com vocês de forma rápida. Isso aqui pode ser que eu leve um pouquinho mais de tempo para poder entender. De repente, às vezes a gente precisa entrar no balanço da empresa para entender o que aconteceu realmente. Você vê que é uma empresa que está dando prejuízo, sendo que, vamos voltar aqui no nosso slide, sendo que no resumo você vai listar as 20 empresas mais baratas da bolsa. Você vai comprar essas 20 empresas, sendo que você tem que fazer esse comparativo de entrar empresa por empresa para você entender se é uma empresa de cunho financeiro, você vai excluir, não vai investir naquela empresa. E se a empresa teve lucro não recorrente, se ela teve um lucro que não é aquele resultado daquele mês ali. Eu tenho uma equipe, eu faço isso já há muito tempo, então eu entro em cada empresa, dou uma olhada e listo para vocês somente as empresas realmente mais baratas da bolsa. Isso quer dizer que eu vou disponibilizar para quem entra no meu treinamento as 20 empresas mais baratas da bolsa. É muito mais simples do que você fazer o índice de forma particular, para não acontecer nenhum erro, nenhum risco de erro, tá? Eu vou deixar também aqui nessa página o meu WhatsApp. Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar sem problema nenhum, então até lá no meu Instagram, que é Robson Juvencio _.
Claro que algumas dúvidas podem surgir em cima aqui do método, mas o método é muito simples. Você vai listar, vai pegar o índice do EV/EBIT, vai listar as 20 empresas mais baratas da bolsa e vai investir valores iguais nessas 20 empresas. Robson, no próximo mês, como que eu faço? Você vai rebalanceando a sua carteira, tá? Eu indico que seja feita de 6 em 6 meses, mas se você for fazer aporte todos os meses, aí você vai dividir na fórmula mágica, que é aquela que eu falei para vocês, que é dividida em 3 setores. Eu uso para controlar o site MyProfit, né? Esse MyProfit é muito interessante, muito legal e te ajuda até você fazer o imposto de renda. Outra coisa que eu ensino lá no meu treinamento, como você vai fazer o seu imposto de renda, só que o site MyProfit é muito interessante porque ele já consegue te dar dividido aonde você vai fazer os seus aportes daquele mês ali, porque se você tem 3 categorias, você tem as ações brasileiras, você tem os fundos imobiliários e também tem as ações americanas, você tem que ter o controle de qual que você vai fazer o aporte naquele mês ali. Lembrando que os FIs você vai fazer o rebalanceamento de ano em ano, não precisa fazer de 6 em 6 meses, as ações de 6 em 6 meses, vamos supor que você investiu aí 50 mil, você vai fazer o rebalanceamento somente de 6 em 6 meses para dar tempo das ações maturarem, se não derem retorno, realmente aquela saiu do ranking, você tem que vender. E aqui você divide, ó, 33, 33, 33 em cada uma, e aqui do lado ele já vai te dar o valor. Olha só, as ações, como renderam um pouquinho mais essa semana, ela saiu um pouquinho aqui dos 33 e está indicando aqui que eu venda para poder manter esses 33. Tá vendo? Os fundos imobiliários, o próximo aporte que eu vou fazer no próximo mês vai ser em fundos imobiliários, porque ele está um pouquinho defasado relacionado aos outros. E as ETFs no mercado nos Estados Unidos está um pouquinho mais elevado do que os outros. Então você consegue organizar exatamente por isso aqui. O nosso objetivo é manter a nossa carteira sempre em valores iguais nesses 3 indicadores. Mas se não puder, pelo menos por algum momento, não tem problema nenhum e você vai rebalanceando com os seus aportes. Ou se eu quisesse rebalancear agora, se estivesse aqui no meu período de 6 meses ou de 12 meses, eu ia rebalancear vendendo 1.600 ações de ETFs e aportando. Eu vendi aqui, ia dar exatamente esse valor aqui para poder ficar 3 partes iguais. Beleza? E voltando aqui, esse é apenas o método simples, né, de escolha das ações mais baratas da bolsa. E para você transformar essa estratégia numa estratégia perfeita, você precisa também de mais 2 tipos de investimento, que é o investimento numa moeda mais forte, nos Estados Unidos. De uma forma bem simples, você consegue investir aqui do Brasil, você consegue investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, você consegue investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, comprando apenas uma coisa que a gente chama de ETF, aqui mesmo no Brasil, ou se você preferir, você consegue comprar também numa corretora que ela é brasileira, mas ela é sitiada nos Estados Unidos, então você consegue fazer tudo no seu idioma, em português, com suporte em português, sem problema nenhum, é muito mais fácil, só que quando você faz esse tipo de investimento, você acaba pagando um pouquinho de taxa, né? Um pouquinho de taxa maior do que se você investisse em ETF, se você investisse direto aqui no Brasil. Só que tem particularidades, né? Quando você investe nos Estados Unidos, quer dizer que você está protegendo o seu patrimônio, principalmente da inflação que acontece aqui no Brasil, principalmente da política que acontece aqui no Brasil, e quando você está investindo. E quando você está investindo aqui no Brasil, que a gente chama de ETF, você está comprando as ações lá de fora, só que você está comprando como se fosse um recibo de ações, né? É uma empresa aqui no Brasil que compra as ações lá de fora e ela repassa esse ETF para a gente aqui. Então, no popular você continua estando com o seu dinheiro aqui no Brasil. Quando você compra na Avenue, por exemplo, que é uma corretora brasileira, mas que está sitiada nos Estados Unidos, você está comprando direto nos Estados Unidos. Então o seu dinheiro realmente está fora do seu país. Se acontece uma crise braba aqui, se você não consegue acessar, se tem o que aconteceu um confisco, né, com Collor naquela época, você tem todo o seu dinheiro também protegido lá fora. Então tem essas 2 particularidades. Se você quiser ter um pouquinho menos de trabalho, você consegue investir através de ETF. Se você quer um pouquinho mais de trabalho, você consegue investir direto na corretora americana. Mas é importante que você tenha essa diversificação
em duas moedas para que você tenha um maior ganho no longo prazo e diminua bastante o seu risco de perder dinheiro estando investindo numa renda variável. E por que eu digo isso? Porque o mercado é muito cíclico, né? A gente vê aqui no Brasil que quando a renda fixa está pagando um pouquinho mais, está pagando uma rentabilidade um pouquinho maior, muitos investidores de outros países que não têm essa possibilidade de ter uma renda fixa pagando 12%, 13%, como a gente tem aqui agora no Brasil, pega o seu dinheiro lá de fora e começa a investir aqui no Brasil. Então, a economia brasileira começa a crescer, daqui a pouco a taxa de juros começa a baixar, essas pessoas não vê mais um mercado brasileiro como satisfatório, como interessante, e vai retirar esse dinheiro de novo, vai colocar na moeda forte que é os Estados Unidos. Então, a gente tem esse pêndulo, né? Quando a economia brasileira está crescendo, está ficando boa, tá legal, o dinheiro vem todo para cá e os outros mercados acabam perdendo um pouquinho de valor. Claro que a oscilação dos Estados Unidos é muito menor, porque lá mais de 60% da população investe no mercado financeiro. Aqui no Brasil não dá nem 10% da nossa população. Então, e quando a oscilação é o contrário, o Brasil está crescendo, está diminuindo, né? Está numa draga danada, Bolsonaro está falando besteira, entrou Lula, está aquela confusão política aqui no país, a economia vai diminuindo e, consequentemente, o dinheiro vai rodando e a economia americana vai crescendo. Então, você consegue estar balizado nesses dois parâmetros, investindo nessas duas moedas, nada muito complicado, você vai seguir a sua metodologia, a sua estratégia. E para completar a tríade, para completar a estratégia perfeita, você precisa estar investindo também em fundos imobiliários, que você consegue ter dividendos. O que são os dividendos? Né? Você receber um pedacinho daquele aluguel, um pedacinho do seu investimento todos os meses. Então vai te dar uma estabilidade melhor, vai te dar uma segurança maior que você está investindo e é muito gostoso. Gente, quando você investe em fundo imobiliário, que você recebe a notificação ali, hoje é dia de você gastar, hoje é dia de receber dividendos de tal fundo, hoje é dia de receber dividendos de tal fundo, você recebe ali 10 por dia, 20 reais por dia, daqui a pouco por mês você está recebendo 100 reais, por mês 200 reais, 300 reais. É claro que nesse início aqui que você está acumulando patrimônio, você vai reinvestir esse dinheiro, mas no longo prazo ele pode se transformar em uma fonte de custeio de conta, por exemplo. Vou pagar a conta de luz aqui com os dividendos. Então, para você montar a estratégia perfeita, você tem que ter esses três pilares. Você vai dividir os seus investimentos em 33% no método Simple, 33% no método Peneirá, né, que é o método de escolha dos fundos imobiliários, e 33% das suas ações no método Fortaleza, que é o método para você se proteger principalmente da inflação. Esse é apenas o método simples que eu mostrei para vocês aqui em cima. E se você quer aprender toda a estratégia perfeita, eu ofereço aqui um treinamento, um curso, que basta você clicar no link que tem aqui embaixo que você vai entrar no Gateway de pagamento, né, que é o site da Hotmart. Só que nesse curso eu mostro para vocês tudo com muito detalhe. Eu ensino também tudo que você precisa saber sobre o mercado financeiro. Se você tem dúvida o que é uma renda fixa, o que é uma renda variável, como funcionam as ações, como são as ações, eu me torno realmente sócio daquela empresa. Se a empresa falir, o dono, a polícia vem aqui na minha casa para poder me cobrar. O que é você estar investindo em ações e fundos imobiliários em outro país, como que eu vou fazer isso, por que eu tenho que fazer isso, eu mostro tudo no meu treinamento. Você vai aprender, além de mostrar, claro, toda a estratégia, né? Primeiro eu vou mostrar para vocês ali como funciona a renda variável, como você investir nas ações, como você fazer a metodologia Simple da melhor forma possível, como você seguir aquela estratégia. E o melhor, esse ranking das ações, né? Tanto da forma adaptada, que é o método Simple, né? Tanto da fórmula mágica, que é usando ali os dois indicadores, eu vou deixar disponível para você todo o primeiro dia do mês. Então, chegou, por exemplo, a gente está agora no mês de setembro, chegou no mês de outubro, no dia 1º de outubro eu vou fazer ali o ranking, vou deixar disponível para você se você não quiser ter trabalho. Ah, Robson, eu vou ter que fazer esse ranking todos os meses, eu quero aportar todos os meses R$1.000 para poder ter, no longo prazo, uma liberdade financeira. Beleza. Você vai ter que fazer o ranking todos os meses para você sempre comprar as 20 ações mais baratas da Bolsa de Valores. Ah, Robson, eu tenho preguiça, não quero fazer esse ranking, não sei usar o Excel direito.
vou deixar disponível para você todas as 20 ações que você vai comprar. Além de, vou deixar disponível para você também o ranking dos 15 fundos imobiliários disponíveis para você fazer os seus investimentos se você não quiser ter o trabalho de ranquear, apesar de ser muito simples, como eu mostrei para vocês aqui durante esse vídeo. Além disso, todas essas aulas que eu falei para você, elas são gravadas e você vai ter acesso a qualquer lugar, a qualquer momento, né? Basta você ter um celular, algum dispositivo com acesso à internet, porque você vai receber o link da sua compra, né? Que é no site da Hotmart, e você vai ter também o login e a senha. Você entrando ali no seu login e na senha, você consegue assistir todas as aulas, quantas vezes você quiser, quantas dúvidas você quiser retirar. E o mais incrível que eu estou oferecendo aqui nesse treinamento é que eu vou deixar disponível o meu WhatsApp direto com você, para que você tire suas dúvidas direto comigo. Nos primeiros 3 meses eu vou investir junto com você. Ah, Robson, eu tenho muito medo de investir no mercado financeiro, eu nunca fiz isso, eu não entendo nada disso. Tudo bem, vamos lá. Você se inscreve no curso, nesse link que tem aqui embaixo. Eu vou deixar para você disponível o meu WhatsApp, tá? Você vai entrar em contato direto comigo e falar assim, Robson, olha só, não entendo nada, quero entender, quero aprender, quero saber como você faz isso, como você pensa, o que você pensa da minha situação financeira, estou querendo investir R$300 por mês, como que eu faço? Se eu tenho que comprar as 20 ações, mas como assim R$300 dá para comprar 20 ações? Dá, gente, dá. As ações são baratas aqui no Brasil, é R$20, R$25 cada ação, e não é sempre aquela ação que está com menor valor porque ela é mais barata. Você tem que ranquear, tem que usar ali o EV/EBITDA para você saber qual é a ação realmente que você vai comprar. E eu vou te auxiliar nesse momento. Eu vou te ajudar nesse momento até como segurança para você não fazer besteira, principalmente nesse início que você tem um pouco de insegurança. Depois que você já estiver caminhando sozinho, você dá partida e você segue a metodologia até que você conquiste os seus objetivos. Eu tenho certeza que um dos seus objetivos, assistindo esse vídeo aqui até o final, é aprender como investir no mercado financeiro. Tenho certeza que também que você já aprendeu, mas que para você transformar nisso numa estratégia perfeita, você precisa fazer também o treinamento dos fundos imobiliários e também das ações nos Estados Unidos, tá? Para você aprender a estratégia perfeita, clica no link aqui embaixo, eu vou estar te esperando do lado de cá e a gente se vê em breve. Forte abraço e até a próxima.